Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 6. Contra-ataque do mais fraco. Ganesha-sama. Ganesha-sama. Isso é ruim, temos um grande problema. O sol quente iluminava apenas uma parte do Coliseu, porém a performance ainda estava em andamento. O Festival dos Monstros ainda continuava. A excitação do público atingiu o clímax enquanto assistiam ao domador realizar um espetáculo de equitação sobre a longa cabeça de um dragão. O que é tão urgente? Eu sou Ganesha. Ah, eu sei que é. Contudo, este não é o melhor momento para apresentações, não é mesmo? No alto do Coliseu, Ganesha, que se encontrava no local onde todas as famílias podiam ser supervisionadas, viu os membros de sua própria família se apressarem. Aquela máscara de elefante pareceu expressar um sentimento estranho. Ele era um deus que às vezes apresentava um comportamento excêntrico. O membro da família suspirou internamente, mas, ainda assim, relatou imediatamente a situação de emergência para ele. Os monstros que capturamos escaparam. Os estábulos estão completamente vazios. Isso não é um problema. Não foi isso que acabei de dizer. Já então mais próximos de Ganesha-sama, que finalmente havia parado com suas estranhas ações, seus membros da família rapidamente o colocaram a par da situação. Alguém havia nocauteado os guardas do porão. Alguns membros da guilda também foram afetados. A partir dessa informação, os demais membros previram que alguém de fora havia deliberadamente causado o caos. Com uma expressão estranha, Ganesha esperou. Após escutar todo o relato, ele calmamente perguntou: escaparam? Não? Quantos monstros foram libertos? 9. Este número também inclui monstros capazes de se rivalizarem com aventureiros de alta classe. Ganesha continuou mantendo sua elegância e não reagiu à notícia. No entanto, a sua máscara de elefante tremia. Os aplausos retumbantes na arena central continuaram a ecoar. De pé, frente ao pequeno dragão, o domador ordenou que parasse onde estava e, ao mesmo tempo, mostrou-lhe a palma de sua mão. O monstro silenciosamente abaixou a própria cabeça e obedientemente lambeu a mão do domador. Vaia! A aclamação da plateia, os gritos explodiram mais uma vez. O belo domador, que havia conseguido domar o dragão, levantou sua mão e acenou para a plateia. Sem menção de se conter, o público continuou a aplaudir e gritar-lhe elogios. Tudo bem, vão imediatamente perseguir aqueles monstros. Além disso, solicitem a ajuda de alguma outra família. Encontre o Deus Sama e também lhe peçam auxílio. Por favor, espere um pouco. Não importa qual seja a razão, deixar os monstros escaparem é um erro nosso. Se pedirmos pelo auxílio de outras forças, então poderemos ser desprezados no futuro. Eu sou aquele que é tudo. Eu sou Ganesha. Você quer que os civis sob nossa proteção sejam feridos. A maior bênção é o sorriso de uma criança. Coisas como cargos e reputação podem ser deixadas de lado, Sim? Eu realmente sinto muito. O festival irá continuar. Não deixe que o público saia. Além disso, não lhes diga que os monstros escaparam. Isto apenas incitará o caos, é entendido? Além disso, sobre a captura de quem soltou os monstros. Ignoraremos isso por hora. Afinal de contas, nem todos os monstros foram libertos, então isso deve ter sido apenas uma brincadeira de mau gosto. Penso que o idealizador disso possui outro objetivo. Se mobilizarmos tudo o que dispomos, vamos apenas nos atrapalhar, e esse pode ser o seu objetivo. Para nós, a segurança dos civis é prioridade. Agora vá. Depois de receber as ordens de Ganesha, o membro da família se retirou rapidamente. A fuga dos monstros foi confirmada em menos de 5 minutos depois. De acordo com o comando de seu deus, a família rapidamente tomou as medidas apropriadas. Os monstros escaparam. Foi quando Ganesha soube sobre esse assunto. Na entrada do Coliseu, Eina também recebeu essa informação. A equipe do lado oeste os avistou apenas quando correram para fora do Coliseu.
Os familiares de Ganesha também estavam apressados tomando as medidas apropriadas. O que devemos fazer, Eina? Naquele momento, Eina sentiu-se atordoada. No entanto, ela imediatamente mudou seu pensamento. Suas sobrancelhas franziram. Depois, ela imediatamente disse à sua amiga que estava prestes a chorar. Não importa o que façamos, ainda será de alguma ajuda. Avise a todos, sejam as famílias ou os aventureiros que estiverem por perto. Nós podemos fazer isso. Não sabemos o que os superiores vão dizer. Atualmente, de todos os funcionários da guilda, apenas Ina e alguns funcionários de baixa classificação estavam no local. Quando a entrada oeste teve problemas, até mesmo os gerentes foram enviados como reforço. Os colegas à sua volta estavam todos no mesmo barco, enquanto decidiam qual era o seu próximo passo, não podiam esconder a ansiedade que os tomava. No momento, isso não importa. Muitas pessoas podem se machucar neste incidente. Além disso, Ganesha-sama também entenderá que precisamos priorizar o salvamento de vidas humanas. Eles não possuem motivos para se oporem à nossa decisão de pedir ajuda às outras famílias. Se algo acontecer, não poderemos voltar atrás. Faz sentido. Se algo realmente acontecer, então será realmente tarde demais para lamentarmos. Eina discursou sobre a personalidade de Ganesha-sama, que administra o Festival dos Monstros, e os civis felizes que estavam participando. Desta forma, ela lentamente persuadiu seus colegas. Talvez estivessem reagindo aos seus mais sinceros sentimentos, mas os demais funcionários da corporação se entreolharam e demonstraram estar de acordo com o raciocínio de Eina. Momentos depois, eles iniciaram uma discussão sobre a divisão de tarefas. Sem qualquer aviso, uma voz soou próxima de Eina e dos demais. Com licença. Posso perguntar o que aconteceu? Quando se voltaram para o dono da dita voz, todos pareceram congelar. Ainz Wallenstein. Ouvindo a voz estupefata de seus colegas, Eina também dirigiu um olhar surpreso para a mulher à sua frente. As coxas macias e torneadas estavam parcialmente cobertas por uma mini-saia. Ela também trajava uma camisa curta que cobria a parte superior de seu corpo. O sabre, que geralmente era posto sobre a armadura, estava embainhado e pendia junto ao seu corpo. Os cabelos loiros que lhe chegavam à cintura, cintilavam à luz do sol. Ela era uma das aventureiras mais poderosas de toda a horário. Para Eina e os demais, ela era uma existência inatingível. Mesmo assim, a mesma estava diante deles. O funcionário mais próximo se moveu e imediatamente esclareceu a situação para Ainz. Ela o escutou calmamente. Uma vez que havia compreendido a situação em que estavam, ela virou-se para trás. Loki. Eu escutei tudo. Essa situação me parece bastante inadequada para um dia como este. Então, devemos dar uma mão ao Ganesha. Ao escutar a resposta bem-humorada de Loki, os funcionários da guilda ficaram cheios de alegria. A cor em seus rostos atenuou, até mesmo Eina sentiu uma certa paz de espírito. Contudo, ela sentiu seus ombros enrijecerem novamente quando escutou a próxima pergunta de Loki. Então, sabe onde estão esses monstros? Sim. A maioria dos monstros seguiu em direção à rua principal leste. A rua principal leste não é o lugar onde Bel está. Desde que a situação havia tomado tamanha proporção, era possível que aquele menino tivesse se envolvido em toda aquela situação. Misha, me informe quais as espécies dos monstros que escaparam. Deixe-me pensar, acredito que sejam Swordstag, Troll e Silverback. Após escutar a resposta de sua amiga, o senho de Eina se franziu. O Silverback normalmente aparecia no 11º piso. Além disso, Swordstag e Trolls são monstros comuns a áreas ainda mais profundas, geralmente são vistos a partir do 20º piso. Para um aventureiro que mal havia sobrevivido ao 5º piso, tais monstros eram obstáculos insuperáveis. Por favor, você deve procurar algum abrigo. Eina levantou sua cabeça e dirigiu seu olhar à rua principal leste. Ela só podia rezar pela segurança de Belkun. A atmosfera enervante pressionava meus ouvidos. Rugugu.
Naquela rua resplandecente e com bandeiras por toda parte, havia uma existência completamente avessa àquilo. Os gritos que ecoavam me deixaram sem palavras. Aquele monstro, que possuía cabelos tão compridos que mais pareciam compor uma cauda, rugiu. As correntes em seus pulsos, que aparentavam terem sido arrancadas à força bruta das paredes de alguma masmorra, emitiram um ruído rangente ao serem arrastadas sobre o chão. Ao avistá-lo, me perguntei se aquilo era um Silverback. Lembrei-me do nome graças às lições de Inasan sobre a Dungeon. Aquele era um monstro que geralmente aparecia somente em pisos mais profundos aos que eu estava familiarizado. Embora ainda seja inferior a um minotauro, sua força é bem maior que a minha. Kia! O Silverback se moveu. Seus joelhos se inclinaram levemente e o monstro deu um passo na direção que eu e Kami-sama estávamos. Ele está vindo. Quando meu coração se apertou, o Silverback avançou correndo em nossa direção. Vá! Eu decidi me esquivar pelas laterais. Portanto, agarrei Kami-sama e me preparei para me esquivar da investida inimiga. Eu não lhe dei tempo para reagir. Enquanto ela gritava de terror, segurei aquele corpo minúsculo. Nossos corpos rolaram maravilhosamente próximo pela estrada de pedra. Paramos após rolar 2 ou 3 vezes. Rapidamente levantei minha cabeça e utilizei um de meus joelhos como apoio. Me ergui e adotei uma postura que cobrisse o corpo de Kami-sama. O Silverback, após ter seu ataque esquivado, virou-se e avançou novamente em nossa direção. Seus olhos ferozes nos encaravam enquanto avançava. Porque ele está vindo novamente. Observando o monstro, que não hesitava ao avançar, eu rapidamente agarrei Kami-sama e rumei para a direita. Meus movimentos sequer levaram um segundo. Contudo, o Silverback inutilizou minha ação ao mudar a direção de sua investida. O quê? Fiquei chocado ao notar que o Silverback havia mudado de direção. O monstro sequer focava sua atenção em mim. Seu alvo era a Kami-sama. Minhas pernas tremeram. Eu fui muito imprudente ao evitar seu ataque daquela maneira. Em relação ao sujeito que bloqueava seu caminho, o monstro não teve pensamentos excessivos e simplesmente agiu. Seu punho direito girou pelo ar. Kugou! Seu soco violento explodiu contra o meu corpo. Minha postura ainda estava um pouco inclinada para a direita, por conta disto o ataque inimigo atingiu em meu estômago. Embora amortecido por minha armadura, seu soco ainda causou um enorme impacto e quase interrompeu a minha respiração. Senti meu campo de visão congelar e meu corpo se abater. Fui arremessado contra uma loja, no lado oposto da rua. O som de madeira sendo quebrada foi refrescante. Suportei a dor que surgiu por todo o meu corpo. Naquele momento, eu havia sido arremessado contra uma pequena loja. Para ser preciso, metade de meu corpo ainda estava preso. Agarrei meu abdômen enquanto tentava respirar, só então me dei conta de que agora havia a marca de um punho em minha armadura. A rua havia entrado em um estado de caos. Assim como uma larva-aranha, todos lutavam para serem os primeiros a escaparem. Em um instante, todos se foram. Não restou ninguém para quem eu pudesse pedir auxílio. Em frente ao Silverback que se aproximava, uma garota tremia. Minha mente instantaneamente se desanuviou. Não. Ignorando toda a dor que sentia, eu encontrei forças e, com lágrimas transbordando dos olhos, eu corri. Corri em direção às correntes presas aos pulsos do monstro. Vá! Com um som estridente, as correntes se esticaram e o Silverback teve o seu avanço interrompido. Diante do desafio, o olhar do monstro se afiou e, de maneira impaciente, ele puxou seu braço com toda a força que dispunha. Meu corpo foi facilmente arremessado. GG. Em termos de força, não houve comparação. Comparado ao poder do monstro, o meu era insignificante. Apesar disso, eu ainda utilizei toda a força de meu corpo para puxar as correntes. Então, sem qualquer aviso, as correntes escaparam de minhas mãos. Liberar as correntes de maneira súbita fez com que o Silverback perdesse o equilíbrio. As correntes desenharam um grande arco no céu. Neste momento, uma abertura havia sido criada.
Corri, ultrapassando o monstro em uma respiração, agarrei a mão de Kami-sama. Por aqui. Se continuarmos pela rua principal, seremos pegos. Agarrei a mão de Kami-sama e corri em direção ao beco que dividia a rua principal. Imediatamente, o rugido furioso soou às nossas costas. A tentativa dramática de fuga, cujo resultado era desconhecido, havia começado. Por que isso está acontecendo? Por que a Kami-sama está sendo alvejada? Como eu saberia? É a primeira vez que vejo esse monstro. Eu realmente não fiz nada. Segurei os braços minúsculos de Kami-sama e grunhi uma pergunta sobre a atual situação. Em resposta, Kami-sama também parecia estar me pedindo para descobrir o que estava havendo. Ela parecia muito desconfortável e seu aperto em minha mão se tornou mais forte. A aura maligna que se aproximava ainda nos seguia de perto. O Silverback continuou a nos perseguir, não, na realidade estava correndo atrás de Kami-sama. O monstro não parecia atacar aleatoriamente. O mesmo aparentava estar sendo controlado por alguém e possuía um propósito claro. O que diabos está acontecendo? Mantendo essas dúvidas em mente, conduzi Kami-sama e tentei fazer com que escapássemos. Embora o sol ainda raiasse, o interior daquele beco parecia desolado e sombrio. Tal atmosfera contribuiu apenas para aumentar ainda mais o nosso mal-estar. Olhando para o alto, sejam o céu ou os nossos arredores, ambos pareciam possuir a mesma forma. A luz do sol não conseguia penetrar naquele local. Corremos por todo o caminho e nos dirigimos para o sul da rua principal leste. Isso significa que estávamos em algum ponto entre a rua principal leste e a rua principal sudeste. Não sabíamos onde o destino iria nos levar. Nós apenas corremos sem rumo, pois não havia tempo para pensarmos no assunto. Olhei para trás e, frente aos meus olhos, vi Kami-sama exibir uma expressão dolorida devido à perda de fôlego. Por trás dela, uma sombra se estendia por todo o caminho. Não havia mais sinais de monstros. No entanto, ainda estava lá. A criatura ainda nos seguia de perto. Meus instintos me alertavam. Concentrei-me novamente no que estava à frente, então, ignorando meus limites, aumentei a velocidade de minha corrida. A ideia de escapar nunca deixou a minha mente, não importando o motivo, fugir deveria ser a nossa prioridade. Bem desse jeito. Belkun, eu não posso. Já é. Após escutar a voz ofegante de Kami-sama, finalmente voltei aos meus sentidos. Então, após passarmos por uma grande curva, finalmente entendi o significado da frase. Depois de percorrer toda a extensão daquele pequeno beco, havíamos nos deparado com um local extremamente confuso. Havia muitas curvas. Nas paredes, havia cômodos e escadas sujas pareciam pouco naturais. O lugar foi construído seguindo a vontade de seu residente, portanto o mesmo foi organizado de forma bastante confusa. Aquele complexa estrutura era semelhante a muitos andares da dungeon. Esta é a estrada de Dédalo. Aquilo era um labirinto no interior de Horário. Aquela área havia sido reconstruída diversas vezes, por isso se tornou uma rua residencial tão confusa. Tal lugar tão estranho e complexo era habitado pelos moradores mais pobres de Horário. Dizem os rumores que, caso alguém se perca por lá, jamais será capaz de sair. Toda a área residencial recebeu o nome de seu designer regional responsável. Devido à confusão que causava, o lugar era um labirinto. Mais efetivo do que a própria dungeon. Isso não é bom, o monstro irá nos encontrar facilmente num lugar como esse. Era óbvio que, se continuarmos a percorrer por esses becos, poderíamos acabar ficando cercados. Olhei para Kami-sama, cuja respiração ainda estava ofegante. Seus olhos perspicazes pareceram ter enxergado completamente o meu medo. Restando somente a opção de amargamente desviar o olhar. Do beco, podíamos ver claramente a figura do monstro. A única coisa que poderíamos fazer era seguir em frente. Agarrei a mão de Kami-sama e seguimos em direção à estrada de Dédalo. Depois de descermos pela escada, me dei conta de que finalmente havíamos conhecido um labirinto digno. O ar dentro daquela escura área residencial era pegajoso e úmido. A rua residencial, não, melhor dizendo, a rua do labirinto.
Era composta por inúmeras pequenas cabanas de pedras. No exterior de suas paredes, haviam alguns candelabros de pedra mágica. Os moradores, trajando belos trajes, não demonstravam ter problemas para entender aquela complexa estrada. Uma vez que notaram a nós e o Silverback que nos perseguia, a cor em seus rostos mudou completamente. Instantaneamente, gritos ecoaram por toda a rua e a área ficou deserta. Guga. Nós ainda estávamos sendo perseguidos. Contudo, a resistência de Kami-sama, que era idêntica de um humano comum, já havia atingido seu limite. Na verdade, ela já havia se esforçado ao máximo para chegarmos àquele ponto. O Silverback gradualmente se aproximava, a distância entre nós havia diminuído tanto que, para nos alcançar, lhe bastava estender a mão. Kami-sama, vamos por ali. Sim. Nós rapidamente seguimos por um caminho distinto. Depois de subirmos alguns degraus, pegamos um atalho e tomamos outra estrada. Desta forma, nós mudamos de rota várias vezes. Nós conseguimos escapar daquilo. Fazendo uso da complexa estrutura daquele labirinto, parecíamos ter tomado distância do Silverback. Eu olhei sobre o meu ombro. Por enquanto, não consegui visualizar a figura do monstro. Por um momento, pensei que o monstro havia desistido e me permitiria relaxar. Minha audição foi a primeira a detectar um movimento anormal. O som produzido foi a mistura de um poderoso golpe e o deslocar de pedras. Após deduzir que o som ecoado houvesse partido de algum lugar próximo, uma enorme sombra surgiu na estrada de pedra. Isso é mau. Instalado em meio aos telhados, no espaço produzido pelo interlúdio entre casas, havia um monstro similar a um macaco. O mesmo movia-se como se estivesse cercado por árvores, deslocando-se agilmente pelas construções. Ignorando por completo a estrutura do labirinto, o monstro aproximou-se pelo ar. Giaia! Um ataque surpresa veio de cima. O monstro, que caiu entre mim e Kami-sama, forçou a nossa separação. Ficamos cara a cara, porém o monstro se moveu antes que eu pudesse agir. Eu, que estava em pé diante dele, recebi aquele enorme rugido de frente. Não houve qualquer tipo de efeito especial, aquilo sequer poderia ser considerado como um ataque, era apenas um rugido que tinha o intuito de intimidar o seu oponente. Era algo que só poderia advir dos instintos de uma besta selvagem, mas que me abalou profundamente, minha vontade foi esmagada por sua ferocidade. Eu tinha entrado em um estado de terror. A pressão exercida pelo Silverback foi surreal. Enfrentar seu feroz rugido despertou lembranças que eu havia suprimido. O meu encontro com o Minotauro. Meus ouvidos latejaram com a lembrança daquele touro feroz e urros. Minhas próprias pernas tremiam em resposta. Neste momento, eu estava em uma encruzilhada. À minha frente, estava um inimigo. Um monstro que eu não era capaz de lidar. Olhando para o monstro, lembrei-me daquele que para mim simbolizava o desespero. O Minotauro. Eu realmente desejava fugir para muito longe dali. Contudo, ali dentro havia uma pessoa. Uma existência que eu desejava proteger. A mão que estava separada da minha ainda me aguardava. Assustador, temor. E dever. Imaginação e missão, estes sentimentos conflitantes lutavam dentro de mim. Assustador, enfrentando esses impulsos rebeldes, meu fraco senso de responsabilidade parecia ter se dado por vencido. Extremamente assustador, mas, apesar disso, eu ainda sou um homem. Devido à minha pequena vontade de ser másculo, eu não pude me afastar. Vamos. Continue. Vá em frente. Você deve ir em frente, certo? Você não pode deixar uma garota para trás e escapar sozinho. Rugi utilizando toda a coragem que havia em mim. Parecia que eu havia expulsado todo o medo que me afligia e, inesperadamente, a força voltou ao meu corpo. Eu avancei em direção ao Silverback. O Silverback também se preparou para atacar. Seus braços grossos e acorrentados atacaram. Naquele momento, eu apenas pude confiar em meus instintos para me mover. De repente, abaixei minha cabeça e desviei de seu imenso punho esquerdo.
Eu equipei minha faca, aquela era uma oportunidade de ouro. Quando o inimigo se aproximou com seu peito esquerdo desprotegido, também fui ao seu encontro e utilizei toda a minha força para cortá-lo. Contudo, o que soou foi um tinido metálico. O impacto do golpe fez com que a faca em minha mão esquerda tremesse e quase esmagou o meu braço. A arma foi repelida. O punhal sequer perfurou os pelos brancos e ásperos de seu peito. O punhal nem sequer perdurou seu branco e peludo peito, apenas deixou uma marca do tamanho de uma traça. A faca se despedaçou. Um impacto parecido com um raio percorreu todo o meu corpo. Olhando para os fragmentos espalhados da lâmina, minhas bochechas se contraíram. O ataque impulsionado por toda a minha força sequer feriu o Silverback. Me vi incapaz de falar, fiquei chocado com a cena diante de meus olhos. Então, eu senti meu corpo deixar o solo. O Silverback, utilizando suas grandes mãos, segurou-me com força e me pressionou contra a parede. Senti um impacto esmagador quando minhas costas atingiram a parede. Minha respiração falhou por um momento, enquanto eu tentava abrir meus olhos. Guruaya! O que estava à minha frente naquele momento era um monstro feio. Como faria isto? Pensei. Entretanto, enquanto eu ainda buscava uma saída, o Silverback abriu sua boca ensanguentada e mostrou-me suas presas afiadas. Meu rosto ficou distorcido devido a um medo. Belkun. Eu realmente vou morrer. Ao escutar a voz de Kami-sama, tentei torcer meu corpo, querendo escapar das garras do monstro. Naquele momento, meus dedos tocaram em algo. Baixei meu olhar, e notei que havia uma lâmpada de pedra mágica instalada na parede. Não havia tempo para pensar. Eu estendi minha mão e retirei a lâmpada de pedra mágica da parede. Usei o atributo da pedra mágica e a acendi em sua potência máxima. Posicionei a lâmpada de pedra mágica, cujo brilho eu sequer conseguia encarar, contra os olhos do monstro. GG! Após receber tamanho ataque, o Silverback gritou. Ele fechou seus olhos e deu alguns passos para trás. A mão que pressionava meu ombro finalmente afrouxou e eu caí. À beira de lágrimas, lutando contra a dor que aflige meu corpo, corri na direção de Kami-sama. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu agarrei sua mão e dei início a uma nova tentativa de fuga. Belkun. O remorso indescritível preencheu meu coração. Não importando o tamanho de minha coragem, eu não pude proteger Kami-sama. Eu sou tão fraco, falhei completamente em proteger a pessoa à minha frente. Fraco, pobre, falho, frágil, delicado, sem espinhos, frouxo, impotente, vulnerável e coxo. Achei que havia superado aquelas palavras ridículas. Contudo, aquilo voltou à minha mente e pesou em meu peito. A voz do jovem homem-fera, que até Wallenstein tinha escutado, descrevendo o lixo que sou, mais uma vez ecoou em minha mente. Exatamente o mesmo, nada havia mudado desde aquele tempo. Eu era fraco e tudo que eu sentia era arrependimento. Aquele rugido animalesco soou ao longe. O rugido furioso daquele monstro ecoou pela estrada de Dédalo. O inimigo iria nos perseguir mais uma vez. Se isso continuar, nós certamente seremos apanhados, mesmo que tenhamos sorte, não escaparemos pela terceira vez. O que posso fazer? O que devo fazer? Com o intuito de proteger Kami-sama, de ajudá-la, o que devo fazer? Quando esses pensamentos passaram pela minha mente, uma resposta simples surgiu. Minha conclusão, depois de finalmente pensar sobre isso, consistia num método que até mesmo um fraco era capaz de executar. Não havia necessidade de protegê-la. Caso meu plano ajudasse Kami-sama, então era o suficiente. Ei, Belkun, o que? Eu finalmente havia me decidido, os pensamentos conflitantes em minha mente também tinham desaparecido. Kami-sama engasgou enquanto me questionava. Aparentemente, ela também se preocupava com o que iria acontecer. Ignorei as perguntas de Kami-sama e segui por um cruzamento à direita. Mais à frente, havia um longo declive, embora não tão íngreme. Seguindo pela estrada de pedra negra, havia um túnel, um esgoto estreito, mas em seu interior era possível observar uma fraca luz solar. Caso fôssemos por aquele lugar, chegaríamos à área residencial mais próxima.
Sem dizer uma palavra, arremessei Kami-sama dentro do esgoto. Kami-sama, que havia sido arremessada, me olhou surpresa. Por fim, eu lentamente fechei a grade de ferro que lacrava a entrada. Bel-kun. Me desculpe, Kami-sama. Depois de trancar a entrada, a atmosfera entre nós esfriou. Meu rosto exibia uma expressão sofrida e me esforcei para pedir desculpas utilizando minhas próprias palavras. Kami-sama, por favor, continue indo em frente. O que planeja fazer? Eu irei distrair o monstro e conseguir algum tempo. Para alguém tão fraco e incapaz, aquele era o único meio de ajudá-la. Sendo a isca. Ao distrair o monstro, eu poderia permitir que Kami-sama buscasse abrigo em um lugar seguro. Talvez ela tivesse compreendido minhas verdadeiras intenções, pois Kami-sama exibia uma expressão de choque. Você. Por que você está dizendo coisas tão estúpidas? Por favor, Kami-sama. Fique quieta e me ouça. Não. Discordo. Eu absolutamente não concordarei com tal coisa. Abra isso imediatamente, Bel-kun. Kami-sama. Kami-sama balançou sua cabeça intensamente e negou o meu desejo. Aquele pequeno corpo agarrou-se à grade de ferro imóvel e, ao mesmo tempo que gritava comigo, tentou forçar a sua abertura. Diante daquilo, senti-me feliz, mas ao mesmo tempo também me senti horrível. Não havia tempo. Eu me ajoelhei e, ficando cara a cara com Kami-sama, eu sinceramente lhe falei: Kami-sama, eu não perderei minha família novamente. Persuadi-la era impossível para mim. Portanto, só me restava seguir meu próprio coração e dizer a Kami-sama as palavras nele gravadas. Tudo aquilo já havia acontecido anteriormente. Antes de vir para o horário. Antes de conhecer Kami-sama. Meu avô foi morto por um monstro e, quando isto aconteceu, perdi o meu único parente. Ele foi atacado enquanto partia a negócios. Eu não estava presente naquele dia, ouvia notícias sobre sua morte através dos moradores da aldeia, não havia nada que eu pudesse fazer. Naquela época, a sensação de perder algo importante foi gravada profundamente em meu interior. Desde então, em meu coração, o conceito de família se tornou precioso. A partir de então, temo perder minha família. Não conseguir proteger alguém, era isso o que mais me assustava. Vir ao horário para ter um encontro predestinado não era uma completa mentira. Senti que, para proteger os vínculos que me ligavam ao meu avô, eu devia escutar suas palavras e partir em busca daquilo que ele tanto falava. No entanto, acredito que, em algum lugar do meu coração, eu também esperava encontrar outra coisa: o calor de uma família. Eu desejava uma família e os deuses eram capazes de produzir os mesmos laços de uma. Então, por favor, permita-me protegê-la. Você faz parte do que considero como família. Eu sabia que não poderia protegê-la, mas ainda assim disse tais palavras. Não, eu lhe contei exatamente meu desejo, porque eu não podia protegê-la. Durante todo o tempo, ela me ouviu. Contudo, quando terminei meu discurso, Kami-sama abriu seus olhos meigos e me observou. A expressão de seu rosto foi se tornando cada vez mais amarga. Por favor, fuja rapidamente e procure por ajuda. Bel-kun. Após esta última frase, levantei-me. O senho de Kami-sama se franziu, seu rosto estava cheio de tristeza. Ela levantou sua cabeça e olhou para mim. Não há problema. Kami-sama, você conhece o poder de minha agilidade. No fim, eu ainda lhe dirigi um sorriso firme. Então, após dar um passo para trás, me virei e corri. Escutei Kami-sama me chamar, mas não olhei para trás. Isso aconteceu por conta de minha própria fraqueza. Me desculpe. Falei com a voz trêmula. Eu esfregava meu rosto enquanto corria. Segui por onde viemos e retornei ao cruzamento. O monstro ainda não tinha chegado. Enquanto prestava atenção aos movimentos acima de mim, busquei a bolsa que ficava sobre a minha perna. A poção que continha o emblema da família Miyashi, peguei um dos tubos e traguei o seu conteúdo. Minha fadiga foi reduzida. Minha resistência também se recuperou e senti que minha força aumentar. A dor que sentia por todo o meu corpo foi extinta. O Silverback surgiu no fim do caminho. Desta vez, eu corri para o lado oposto e virei minha cabeça.
Venha me pegar. O monstro percebeu que Kami-sama não estava por perto e olhou da esquerda para a direita. Contudo, eu chamei sua atenção. Gaaaaaaa. Depois de confirmar que o monstro estava correndo em minha direção, eu também me pus a correr. Toda aquela situação havia acontecido por culpa de minha própria fraqueza. Desculpa. Falei mais uma vez com a voz trêmula. Enquanto eu estava fugindo, minha visão foi atraída pelas linhas brilhantes gravadas numa parede. Era um aviso. Os moradores que viviam ali provavelmente as haviam pintado. Aparentemente, caso seguisse a direção apontada pela seta, era possível escapar daquele labirinto. A fuga de Kami-sama seria mais fácil, caso ela pusesse seus olhos naqueles sinais. Pensando em retrospecto, se eu seguisse por uma direção oposta daquela que era indicada pela seta, eu deveria ser capaz de alcançar as profundezas da estrada de Dédalo. Se eu levasse um monstro até lá, isso garantiria ainda mais a segurança de Kami-sama. Eu, que havia visto as sinalizações, fui imediatamente para a direção oposta à que estava sendo mostrada. Numerosos olhares estavam nos observando. Escondidos nas sombras de ruas próximas, das pequenas janelas de suas casas, muitos estavam nos observando. No entanto, os moradores estavam temerosos quanto a um monstro. Quem não estaria? A maioria dos olhares eram dirigidos a mim, aquele que havia guiado o problema para lá. No entanto, havia um olhar completamente diferente que eu não podia ignorar, um olhar carregado com um sentimento poderoso. Era completamente diferente do olhar medroso, parecia um olhar despreocupado e relaxado. Já fazia algum tempo que aquela pessoa estava me observando. Senti uma sensação de déjà vu, onde parecia que minha pele estava sendo lambida. Embora o sentimento fosse desconfortável, minha consciência ainda estava atraída por ele. Alvejado, não, parecia que eu estava sendo completamente observado, palavras não podem descrever por completo o leve calafrio que surgiu em minha garganta. Eu usei a mão para cobrir minha boca. Gruaa. Quando eu estava prestes a sair daquele lugar, incapaz de esquivar completamente do Silverback e dos seus ataques vindos de cima, eu fui jogado na estrada de pedra. Apenas pude me esquivar com um rolamento e assim, de forma evasiva, alcancei um espaço oval ligeiramente largo. Embora parecesse um pouco áspero, havia um aspersor que jorrando um pilar de água em seu centro. Haviam numerosas estradas conectadas àquele espaço. O local parecia ser uma área destinada ao descanso. Graaa. De perto, você poderia dizer que o Silverback estava normalmente animado. Talvez fosse porque não via sinais de Kami-sama, mas seus ataques contra mim gradualmente se tornaram mais intensos, não sei como, mas até mesmo as duas correntes em seu pulso também começaram a estalar como chicotes. O chão estava quebrado e as paredes haviam sido separadas, era como se uma trágica tempestade tivesse ocorrido. Devido ao som irritante do ar sendo perfurado, o monstro me atacou sem cessar. Os sons inevitáveis interferiam em minha concentração. E as correntes, ambas controladas pelo poderoso pulso do monstro, continuavam a me atacar de maneira feroz. Por fim, eu fui pego. Foi um ataque que visava a minha cabeça. Acompanhadas por um rugido agudo e estridente, as correntes também se endireitaram e me amarraram com força. Embora eu tenha utilizado a minha faca para bloquear o ataque de forma exitosa, o enorme impacto ainda se espalhou por todo o meu corpo. Faíscas vermelhas passaram pelos meus olhos, seguidas pelo meu corpo sendo jogado para longe. Utilizei meu braço trêmulo para apoiar a parte superior de meu corpo e tentei desesperadamente me levantar. Mesmo ignorando os protestos de meu corpo, ainda assim não fui capaz de me levantar. Como esperado, eu era completamente inferior. Não havia absolutamente nenhuma maneira de vencer aquilo. Minha linha de visão havia congelado na estrada de pedra e a combinação de dor e remorso tomavam o meu interior. Lentamente, levantei minha cabeça e vi o Silverback salivar enquanto rugia de maneira gutural. Era como se quisesse acabar comigo em seu próximo ataque. A corrente que minha mão estava segurando emitia um ruído metálico. Eu não quero morrer. Esse desejo ardia em meu coração.
No entanto, parecia que meu corpo e mente já haviam desistido. Meu corpo estava impotente, mas a minha mente ainda estava consciente. Minha mente ainda estava preocupada. Kami-sama, você escapou com segurança? Naquele momento, meu coração também se preocupava com isto. Se esse for o caso, então naquele momento, o sentimento era o mesmo. O momento em que aquela pessoa correu para me ajudar. O momento em que Wallenstein me socorreu. No entanto, desta vez não havia esperança de que ela me ajudasse novamente. Porque meu coração ainda possuía esse pensamento infantil de querer encontrá-la mais uma vez. Contudo, foi também por causa desse pensamento que me senti envergonhado. Tal postura vergonhosa, eu não queria que ela visse aquilo uma segunda vez. Eu estava confuso e por isso, como que aceitando o meu fim, inclinei minha cabeça. Belkun. O tempo parou por um momento. Aquela voz reanimou a minha consciência vazia, mas meu coração também foi seriamente afetado por ela. Levantei a cabeça e minha visão se recuperou. Entretanto, frente à cena que se passava diante de meus olhos, eu não pude deixar de ficar atordoado. Uma pessoa havia chegado em meu socorro. Não era aquela pessoa, mas ainda assim era alguém muito importante para mim. Eu vi a ofegante Kami-sama, Sama. Como? Por quê? Porque você está aqui. Emoções complexas agitaram-se em meu interior. Durante este estado de confusão, sequer fui capaz de formar uma frase. Caso aquilo continuasse, a situação se desenvolveria da pior maneira possível. A cor dos olhos do Silverback se alteraram quando finalmente encontrou a existência que estava procurando e sua atenção, antes focada em mim, foi direcionada a Kami-sama. Ele arregalou os olhos e a encarou fixamente. O Silverback deu alguns passos na direção da já ofegante Kami-sama e, no momento seguinte, usou toda a sua força e correu na direção dela. Kami-sama. Eu corri. De repente, quebrando os limites do meu corpo, eu corri de maneira ainda mais veloz. Com essa constante, gemendo com um corpo repleto de feridas, encurtei a distância em um instante. Quando o pulso do monstro estava prestes a tocar Kami-sama, envolvi o seu corpo minúsculo num abraço. Passamos pelo enorme corpo do monstro que estava em nossa frente. Eu e Kami-sama corremos para outro caminho. Quando pensei na possibilidade de cairmos ao correr por outro caminho de forma tão imprudente, nos deparamos com uma longa descida e caímos magnificamente. Seguido pelos sons histéricos, o mundo diante dos meus olhos girou uma dúzia de vezes. Após sofrer um impacto tão forte, eu, que havia aterrissado na estrada de pedra plana, suportei a dor em meu corpo e confirmei a segurança de Kami-sama. Ao mesmo tempo, Kami-sama, que também havia caído, sentiu-se atordoada e me respondeu fracamente. Kami-sama, você está bem? Ah. Ok. Depois que me senti seguro, imediatamente levantei a voz e lhe perguntei, por quê? Por que você está aqui? Eu não disse para ir a um abrigo. Se este é o caso, então qual o sentido de eu ter feito tudo isso? As roupas de Kami-sama estavam encharcadas com seu suor. Provavelmente, depois de nos separarmos, ela continuou a procurar por mim pela estrada de Dédalo e correu por todo o caminho. Ela previu minhas ações através das setas pintadas nas paredes ou talvez, confiou nas testemunhas que observaram o monstro me perseguir pela rua do labirinto? Já que chegamos a este ponto, movida por seus sentimentos complexos, Kami-sama me respondeu. Que criança indefesa você é? Kami-sama, disse isso para mim. Seu rosto levemente sujo, porém adorável, se levantou. Ela o limpou usando as mãos e sorriu gentilmente. Eu não irei abandoná-lo enquanto fujo sozinha. Você não disse que queria me proteger. Se for esse o caso, farei o mesmo por você. Assim, Kami-sama continuou falando. Sua pequena boca disse suavemente. Não tínhamos um acordo. Lembrei-me. A promessa que eu não podia esquecer por nada. Naquele dia, eu havia lhe feito um juramento e prometi que jamais iria largar sua mão. Por favor, não me deixe sozinha. Eu desisti, de maneira irresponsável, quebrei com a minha promessa. Deixei Kami-sama sozinha. Entretanto, se continuarmos assim, nós dois vamos. Franzindo testa, eu lutei para falar.
Então, antes que eu terminasse, Kami-sama demonstrou determinação e interrompeu minhas palavras. É muito cedo para desistir, Bell-kun. Eu tenho uma ideia. Depois de dizer isso, Kami-sama passou a mão por sua cintura e retirou uma pequena caixa. Sob o meu olhar, Kami-sama apresentou uma expressão orgulhosa e abriu a caixa. De repente, minhas mãos congelaram. Kami-sama também ficou com a boca entreaberta e olhou para cima. Seguindo sua linha de visão, eu também olhei para a longa escada atrás de nós. Havia uma silhueta semelhante à de um macaco e ela estava descendo rapidamente. Uma forte sensação de déjà vu fez nossos rostos ficarem roxos. Gaaaaaaa. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto. Nós imediatamente deixamos aquele local. No segundo seguinte, o lugar em que estávamos foi esmagado pelo Silverback. Kami-sama e eu não paramos de fugir e continuamos a aumentar a velocidade de nossa corrida. Como? Kami-sama, tão rápida. Ela estava correndo na minha frente. Então, o que foram aqueles momentos tocantes de antes? Kami-sama. Vendo Kami-sama cair no chão, eu não pude deixar de exclamar. Eu não hesitei em pegar Kami-sama, que permanecia em uma postura de reverência aos deuses. Nesse momento, o Silverback estava se aproximando rapidamente. Desculpe, Kami-sama. Vá. Não era a hora de dizer isso. Eu gentilmente segurei Kami-sama e corri em minha velocidade máxima. Carregar uma princesa, da mesma maneira que os heróis fariam em contos de fadas. A princesa, que era Kami-sama, estava deitada em meu peito, correndo e murmurando. Desculpe, Bell-kun. Mesmo nessa situação, do fundo de meu coração, ainda estou muito feliz. O que você acabou de dizer, Kami-sama? As palavras de Kami-sama não chegaram até mim. Por causa do medo, eu só podia pensar em fugir enquanto firmemente segurava Kami-sama. Eu usei toda a minha força e corri. Kami-sama era surpreendentemente leve. Enquanto me concentrava em escapar daquele labirinto interminável, eu lentamente aumentei a distância entre nós e o monstro. Entretanto, finalmente, fomos abandonados pela deusa da sorte. O caminho chegou ao fim. À nossa frente, formando um beco sem saída, havia um prédio de 3 andares bloqueando o caminho. O caminho em que estávamos era retilíneo, ou seja, não havia como voltarmos atrás. O caminho de volta estava completamente bloqueado. Kami-sama olhou em volta. Os moradores da estrada de Dédalo continuavam a nos observar das sombras. No entanto, uma vez que notaram o nosso olhar, eles entraram em pânico e se esquivaram. Para qualquer um, os monstros eram uma existência aterrorizante. Se os moradores nos escondessem, então, sem dúvida, haveria problemas. Tal reação era de se esperar e não poderíamos culpá-los. Lentamente, o monstro nos alcançava. Ao meu lado, tristemente curvada, Kami-sama usou a mão para apoiar o queixo. Era como se estivesse pensando em algo. Não, esta situação também é boa. Ouvindo as palavras que saíram da boca de Kami-sama, fiquei surpreso e levantei minha cabeça. Kami-sama, que era bem mais baixa que eu, me dirigia um olhar penetrante. Bell-kun, você vai derrotar esse monstro. Eu atualizarei seu status novamente. O aprimoramento de suas habilidades deve bastar para derrotar aquele monstro. De fato, se Kami-sama pudesse atualizar meu status, minhas habilidades também aumentariam significativamente. Contudo, mesmo assim, eu ainda não poderia resistir ao monstro. O Silverback era um monstro que habita o 11º andar, mas eu sequer havia chegado ao 6º piso. Comparado a ele, eu era uma figura insignificante. Pode-se dizer que a disparidade de níveis entre aventureiros e monstro representa uma diferença de força. Minhas habilidades podem ter se tornado um pouco mais fortes, mas contra o Silverback, o monstro ainda era uma existência incomparável. Mesmo que o enfrentasse, eu ainda seria inferior. Nesse caso, é impossível. Kami-sama, você viu o que aconteceu? Meu ataque foi completamente inútil contra aquele cara.
Mesmo que meu poder aumente um pouco, não poderei causar nenhum ferimento fatal. Após entrar na estrada de Dédalo, eu já havia tentado usar o mais mortal de meus ataques, mas, como resultado, eu sequer consegui romper os pelos de seu corpo. Mesmo que meu status e a força de minha arma fossem aumentados, não achei que romper a defesa do inimigo fosse possível. Eu não conseguirei derrotá-lo. Inclinei a cabeça tristemente e lhe disse com uma voz abatida os insultos que o jovem homem-fera tinha dito. O riso constante dos clientes daquele bar. Toda a cena tinha sido revivida em minha mente. Aquelas imagens ainda me causavam dor. Eu não poderia ferir o Silverback, quanto mais derrotá-lo. Eu simplesmente não podia acreditar nisso. Neste momento, minha autoconfiança havia desaparecido completamente. E se seus ataques funcionassem? E? Se pudesse feri-lo, então você poderia derrotar esse monstro, certo? Kami-sama disse isso enquanto abria o baú e colocava um item à minha frente. O que foi retirado era uma faca negra embainhada. Eu estava completamente atordoado e lentamente retirei a faca de sua bainha. O mais espantoso naquela arma era sua cor, do cabo à bainha, sem exceção, a lâmina era de um negro puro. A faca era reta e estava completamente tingida de negro. Havia gravuras complexas ao redor da lâmina. Então, como se Kami-sama estivesse me encorajando, aquela faca de Estia começou a soltar uma fraca luz vermelha sobre minha mão. Alguns segundos depois, fiquei completamente chocado com o senso artístico divino e o design da arma. Levantando minha cabeça, Kami-sama dirigiu seus olhos claros a mim. Bell-kun, quando você se tornou um sujeito tão humilde? Antes, você sempre dizia coisas estúpidas como ter um encontro predestinado. Enquanto calmamente se dirigia para as profundezas da dungeon, certo? Aquele sou eu. Despreocupado, que havia encontrado um objetivo e depois jurou que se tornaria mais forte. Para onde foi? Encolhendo os ombros, Kami-sama continuou a usar um tom de voz gentil. Eu acredito em você. Você não quer correr esse risco. Se o aventureiro Bel-Cranel tornou aquela mulher monstruosa, valem sei lá o que, como alvo, então esse tipo de monstro deveria ser uma mão com açúcar. Finalmente, o rosto de Kami-sama ficou solene enquanto falava. Eu vou fazer você ganhar, então me mostre sua vitória. Neste momento, talvez você não acredite em si mesmo. Então, em outras palavras, você pode confiar em mim, aquela que confia completamente em você. Eu chorei. Me senti um pouco enjoado e lágrimas começaram a cair das profundezas dos meus olhos. Kami-sama sorriu levemente e usou seu belo pulso para limpar meus olhos. Em meio ao som do choro, eu balancei a cabeça e respondi sim. O sol gradualmente subiu pelo céu. Sob a luz do sol, as casas desordenadas pela estrada de Dédalo emitiam uma pequena sombra. À medida que o sol alcançava seu pico, seus raios também se tornavam cada vez mais fortes. Mesmo aquele beco sem saída daquela longa estrada, estava forte e iluminado. Apresse-se. Depressa, mais rápido. Estia usou sua pequena língua para molhar seus lábios, suas mãos fofas e delicadas continuaram a trabalhar sem parar. À sua frente, estava um Bel ajoelhado e silenciosamente parado. Estia estava completamente focada em atualizar seu status. Bel havia removido o que havia restado de sua armadura. Apenas a sua cueca de cor preta foi mantida. Estia usava constantemente o seu sangue dos deuses para escrever o texto sagrado. Não são necessários olhos para atualizar o status, afinal, aquilo era a experiência que habitava os corpos do mundo inferior. O status era uma maneira de trazê-lo para fora. Mesmo que tenha ficado com roupas íntimas, contanto que o próprio corpo tenha a experiência, seu status ainda poderia ser suavemente atualizado. Ei, Estia? Me ouça. O medo de não saber quando o monstro iria atacá-los, constantemente os cercou. Estia se lembrou das palavras de Hefesto. Por esta faca possuir seu próprio texto sagrado, ela também tem seu próprio status. Em outras palavras, esta arma também pode ser considerada como algo vivo. Depois que Hefesto terminou de forjar o mitril na lâmina, ela adicionou o status à arma. Assim era a atual faca de Estia.
O que estava gravado na lâmina negra era o seu texto sagrado. Isso significa que, assim como a criança que recebeu a graça dos deuses, esta arma também utilizará a experiência do usuário como alimento. Uma vez que haja experiência suficiente, esta arma também irá evoluir. Então, essa faca só poderia ser usada pelas pessoas que também possuem a graça de Hestia. Como arma, esta lâmina poderia ser considerada como um produto fatalmente falho. Hefesto havia dito isso. Conforme o usuário cresce, esta arma também se torna mais forte. À medida que o nível do usuário aumenta, ele também demonstrará um nível adequado de força. Então, pode ser considerada a melhor arma para aventureiros que crescem constantemente. Nem tão forte, nem tão fraca. Aquela era uma arma de crescimento. Atualmente, esta é a mais fraca de todas as armas. Seu filho, depois de entregá-lo a Belcranel, seu crescimento estará apenas começando. Era um caso extremo. Enquanto o usuário fosse fraco, a faca também seria extremamente fraca. Então, quando o usuário se tornasse um mais forte, esta faca também se tornará uma arma mais forte. Para os ferreiros, uma arma que pode atingir o nível mais forte é um tabu. Então, definitivamente, não forjarei tal arma. Para sua amiga, que estava cheia de reclamações, Hestia ofereceu sua sincera gratidão. Agora, junto a Bel, a faca de Hestia também estava sendo fortalecida. A arma que seria eficaz contra o Silverback também estava amadurecendo. O problema é para Bel, que tem a habilidade perseguição única em seus tatus, o quanto será capaz de desenvolver e, também, quão poderosa se tornará a faca de Hestia. Esse ponto era questionável. Kami-sama, ele está chegando. O Silverback surgiu de uma rua secundária. Em seguida, a pulsação de Hestia se acelerou. Ao mesmo tempo, o status também foi concluído. Belcranel nível 1 força. G221 e 403 resistência. H101, H199 destreza. G232 e 412 agilidade. F313, D512 magia. E 0 no total, a proficiência aumentou em mais de 600 pontos. Era um aumento enorme. Poderia aumentar ainda mais. Já estava crescendo a uma velocidade extraordinária. As chamas de ciúmes contra Ins arderam no peito de Hestia, deixando-a quase louca. Entretanto, aquilo também confirmou outra coisa. Se esse for o caso, o poder da faca também deve ter aumentado consideravelmente. A mão de Bel segurava aquela lâmina negra e, como uma aura vibrando ao seu redor, a luz vermelha arroxeada aumentava gradualmente. Agora tudo depende de Bel-kun. Hestia bateu com força nas costas de Bel, como se estivesse expulsando um menino. Certo, agora vá. Certo, agora vá. Um momento depois de ouvir essa frase, os sentidos de Bel atingiu seu limite. Ele foi capaz de ouvir os próprios batimentos cardíacos. Sentia suas pernas como se estivessem em chamas. No entanto, sua mente ainda estava lúcida e brilhante. Antes da atualização do status, Hestia já havia previsto que isso fosse acontecer. Aquilo era resultado do crescimento contínuo. Usando toda a sua força para se erguer. A perna que estava ajoelhada também se desdobrou. Gaaaaaaa. Ao fim da estrada, no extremo oposto, um monstro rugia de excitação. Era o Silverback. Mesmo que eu tenha sido fortalecido, aquele era um monstro que poderia lhe derrotar. Havia uma chance muito pequena de vitória. Eu realmente posso derrotar esse monstro? Bel ainda tinha dúvida sobre essa questão e indagava a si mesmo. No entanto, mesmo que não acreditasse, ele ainda não poderia continuar a duvidar. Se fosse exatamente como Hestia havia dito, não importando o que, Bel ainda acreditaria em suas palavras. Seguindo cegamente as ideias tolas de sua deusa, Bel abriu as cortinas para a luta contra o monstro. O Silverback interrompeu seu rugido. Bel correu em linha reta, sua velocidade aumentando cada vez mais. O aumento de mais de 600 proficiência em suas habilidades deu a Bel uma velocidade completamente diferente, mesmo que ainda houvesse uma grande diferença entre eles. Entretanto, o Silverback também sentiu que o atual Bel poderia lhe causar ferimentos fatais.
Ei, Bel-kun. Ouça o que tenho a dizer. Você não deve fazer bobagens que arrisquem a sua vida. Quando Bel perfurou o espaço à sua frente, ele se lembrou das palavras que Ina-san havia lhe dito. Não importa o quão poderoso seja um monstro ou quão fortes sejam as suas defesas, todo monstro possui uma fraqueza. Bel lembrou-se de Ina-san acenando com os dedos e descrevendo apaixonadamente a postura de inúmeros monstros. Desde que você atinja seus pontos fracos, até mesmo um dragão será derrotado. É uma fraqueza que fará até os monstros chorarem. Lembre-se, me lembrei. A voz e as palavras que ela estava prestes a dizer em seguida. Precisa de apenas um ataque. Se você é capaz de perfurar a pele do inimigo, então, teoricamente, o aventureiro é capaz de derrotar todos os monstros. O que torna os monstros de fato monstros é o fato de que todos eles carregam um único núcleo. O resto, mesmo que eu não diga, você deve entender, certo? Sim, não importa que monstro seja, sempre terá algo em seu peito. Pedra mágica. Esse é o ponto fraco absoluto de todos os monstros. O lugar que Bel estava mirando, estava um pouco acima do peito de seu oponente. O Silverback também estava se aproximando. Naquele momento, o tempo parecia estar em câmera lenta, olhando para o inimigo levantando a mão, os olhos de Bel congelaram. A faca de Estia soltava uma luz fraca. Um ataque poderoso pareceu vazar da lâmina vermelha arroxeada e o movimento desenhou um belo arco no ar. A faca não deixou nenhum espaço para evasivas. Um poderoso corte. Um golpe mortal imediato em que ele havia apostado tudo. Seu corpo parecia ter se transformado em uma lança. Bel correu direto para o peito do inimigo. Um ataque repentino. Graaaa! A lâmina negra perfurou o peito do monstro. Em meio à sensação de carne perfurada, surgiu o sentimento de algo duro sendo quebrado. O Silverback arregalou seus olhos em desespero e, por fim, desabou. O poder do impacto também afetou Bel e o arremessou para o alto. Restringir a velocidade e ser atingido por seu recuo era algo totalmente inesperado. No final, o corpo que apenas queria atravessar seu inimigo se transformou numa bala de canhão humana e desenhou um arco no ar. Logo, ele caiu no chão. Gol! Depois de rolar no chão algumas vezes, ele finalmente parou. Bel se deitou no chão de costas, gemeu algumas vezes e depois tentou abrir os olhos para ver o inimigo. O tempo parecia estar estagnado. Deitado na estrada, estava um Silverback com uma faca fincada em seu peito. Finalmente, o corpo começou a desmoronar. O corpo que teve a pedra mágica destruída começou a se transformar em cinzas e, seguindo o vento, desapareceu sem deixar vestígios. Crash faca de Estia, que quicou no chão de pedra algumas vezes, continuou a brilhar com uma luz vermelho arroxeada. Imediatamente, sons de aplausos explodiram de todas as direções. Eram os rugidos de excitação que vinham dos moradores da estrada de Dédalo, que assistiam à batalha entre Bel e o Silverback. Era completamente diferente de antes, quando eles estavam tentando ter baixa exposição e se escondiam. Eles prenderam seus corpos nas janelas e continuaram aplaudindo. A rua do labirinto estava repleto de entusiasmo, aspecto que não perderia nem mesmo para o Coliseu. Ovacionado por todas as direções, Bel também revelou um sorriso em seu rosto. Pelo menos, eles conseguiram. Nas profundezas da estrada estava Estia com o rosto cheio por um sorriso glorioso, então, ela caiu no chão. Bel observava enquanto o seu corpo caía. Kami-sama. Bel, que estava pálido, imediatamente recuperou a faca de Estia e correu para o seu lado. Então, Bel ignorou completamente a situação festiva. Ele segurou Kami-sama e rapidamente deixou a cena sob o som dos aplausos. Embora eu tenha feito algo ruim para Estia. Mas, isso realmente consegue deixar qualquer um com inveja. Freya estava em um local alto onde podia ver Bel enquanto sussurrou. Do topo do telhado de uma determinada família, seus olhos prateados observavam a figura de Bel enquanto ele gentilmente segurava Estia. Sob o céu limpo, a deusa parecia estar com raiva, mas ela sorriu novamente. Parabéns. Embora eu estivesse pouco disposta. Fufu, sim, você esteve muito legal.
olhando para a figura de Bel, que não se incomodou em olhar para os lados e se dirigiu imediatamente para a saída. Os olhos de Freya estavam cheios de raiva e levemente apertados. Debaixo da luz do sol, o cabelo prateado era chicoteado pelo vento. Ela também deixou aquele lugar. Então, até a próxima vez, Bel. Gra. O Troll foi morto em um único ataque. Está acabado. Sim. Seguindo o som do florete prateado atravessando o céu, Ainz facilmente embainhou a lâmina novamente. Olhando para os monstros esparramados pelo chão, vindos de todas as direções, os civis se reuniram. Atrás de Ainz estava uma Loki entediada. Ela usou a mão para acariciar suavemente a própria cabeça e suspirou. Essas pessoas realmente não sabem como se comportar. Esta é supostamente uma situação séria, mas como devo dizer, parece que eles estavam torcendo por perto. De fato, Ainz também concordou com as opiniões de Loki dentro de seu coração. Normalmente, eles estariam correndo por aí tentando impedir que os civis fossem feridos. Contudo, todos viram que os monstros ignoraram completamente os civis. Parece que os monstros estavam procurando por algo e parecia que estavam circulando pelo caótico coliseu. Do começo ao fim, eles aparentaram estar focados em alguém. Isso é tudo? Não, ainda resta um. Dos 9 monstros que escaparam, atualmente apenas um único monstro faltava ser encontrado, o Silverback. Para Ainz, esses eram inimigos que ela poderia derrotar sem esforço. Loki, que não estava motivada, só queria que tudo terminasse mais rápido e começou a mover seus pés. Honestamente, Ainz também concordava. De acordo com as informações obtidas dos civis que escaparam, o monstro seguiu em direção à rua principal leste. Ah? O que já acabou? Na rua principal, as pessoas iam e vinham, parecia até que não haviam se assustado com os monstros, todos pareciam felizes. Na multidão que se formou no entroncamento, Loki pediu informações. Tio, onde está o monstro? Qual é a situação agora? Sobre isso. Parece que um garoto derrotou o monstro. Um amigo que mora na estrada de Dédalo acabou de me contar isso. Eles foram perseguidos por dentro do labirinto, mas ele finalmente derrotou o monstro com um golpe. Espere um minuto, tio. Esse menino, quem é? Não é um residente daqui, eu nunca o vi antes. Era um garoto aventureiro, com olhos vermelhos e cabelos brancos. Ah, como um coelho. Ao lado de Loki, que estava um pouco confusa, Ainz, que ouviu essa notícia, tremeu um pouco. Cabelo branco. Seu coração imaginou quem seria essa pessoa. Pela manhã, a figura que ela parecia ter visto de cima da loja. Por causa de suas próprias razões, ela o fez se machucar. Um garoto de cabelos brancos e um par de olhos vermelhos carmesim. Com licença, por favor, deixe-me passar. O grupo de pessoas na frente ainda estava extremamente animado. Parece que o aventureiro já havia saído. Os civis começaram alegremente a se empurrar. Loki também se sentiu interessada e disse: eu também irei. Imediatamente fugiu para participar deste evento animado. Ainz, que estava sozinha, ficou lá um pouco solitária. Ela, que estava um pouco perturbada, estava determinada a chegar ao fim da multidão e participou desse evento. Desculpe, por favor, me desculpe. Neste momento, um menino que estava tentando se esforçar para passar pela parede humana, passou por Ainz. Depois de passar, os olhos dourados de Ainz seguiram a figura do menino. Mesmo Ainz observou a figura, que não a notou, desaparecer lentamente. Não houve absolutamente nenhum erro. Era um menino que ela havia resgatado do Minotauro. Derrotando um Silverback. Completamente desqualificado. Embora o que seus membros da família haviam dito estivesse de fato com certa razão, mas na realidade, ele ainda era considerado um aventureiro inocente e novato. Pelo que Ainz se lembrava desse garoto, para ele, o Silverback deveria ser uma existência insuperável. Parabéns. Uma vez que ela percebeu isso, esta frase apareceu de sua boca. Foi apenas uma palavra de bênção para o crescimento daquele menino, que foi ridicularizado por muitos e estava chorando com lágrimas cheias de remorso.
Ains não estava interessada em como ele derrotou o monstro, mas ela pensou que não importava o que, ela ainda precisava vê-lo mais uma vez e se desculpar. Bang! A grande porta bateu ao ser fechada. Bell correu em pânico enquanto olhava para Seal, que acabara de sair da sala. Seal-san, Kami-sama. Não há nada de errado, ela só precisa de descanso. Fadiga, mas ela vai ficar bem, certo? Sim, isso não colocará em risco a vida dela. Já era noite. Bell estava atualmente dentro de Senhora da Abundância. Depois do que aconteceu, Bell encontrou-se com Seal por acaso, que estava voltando do Festival dos Monstros. Sob sua persuasão, eles levaram Estia, que estava inconsciente, para lá. A comoção causada pelo Festival dos Monstros tinha se acalmado completamente. A perda foi minimizada devido à rápida resposta da família Ganesha e a de outras organizações, incluindo a guilda. Não só isso, mas parecia não haver vítimas nem feridos. Por isso, pode-se dizer que a pessoa que possuía as lesões mais grave havia sido Bell. A pessoa que causou a comoção não foi pega. Eles nem sequer faziam a menor ideia sobre quem havia feito isso. A família Ganesha e os membros da guilda que entraram em contato com o criminoso pareciam ter sido enfeitiçados por um mago e não conseguiam lembrar de nada. Assim, eles não sabiam o que o criminoso havia feito e o assunto terminou dessa maneira. Depois de permitir que Estia dormisse, Bell estava conversando com Seal no corredor de madeira do segundo andar. Isso é ótimo, ela de repente caiu, então eu estava extremamente preocupado. Fufu, deve ser difícil para você, Bell-kun. De frente para Bell, que estava quase sem forças, Seal sorriu levemente e pediu desculpas usando uma voz gentil. Sinto muito por hoje. Eu esqueci de trazer minha bolsa, então fiz você se envolver nesse desastre. Não há absolutamente nenhum problema com isso. Não foi culpa de Seal-san. Olhando para o frenético Bell, Seal também começou a se sentir extremamente culpada, mas então o seu rosto relaxou lentamente. Bell, vendo a mudança em seu rosto, também se sentiu à vontade. Bem, nessa comoção, há rumores se espalhando entre as pessoas na rua. Este aclamado aventureiro, não seria o corajoso Bell-kun? Também acredito que, na verdade, eu vi a cena da batalha de Bell-kun contra o monstro. Não foi nada corajoso. Eu estava constantemente sendo atingido, então fugi para todos os lugares. Na frente daquele monstro, eu não tive coragem de lutar. Bell parecia estar envergonhado e, enquanto explicava a situação, ele também constantemente encolheu seus ombros. Seal, vendo Bell agir dessa forma, não pôde deixar de sorrir. Seu cabelo cinza escuro também tremeu. Apesar disso, você não se saiu bem. Embora tenha sido um pouco desleixado, o Bell-kun que corajosamente enfrentou o monstro, me cativou completamente. Enquanto ela dizia isso, ela de repente se aproximou e usou a mão para cobrir a orelha e sussurrou essas palavras gentis em seus ouvidos. Bell não pôde deixar de arregalar os olhos. Seal saiu do lado de Bell, seu rosto parecia tingido de vermelho devido à luz do sol, e seguiu-se um sorriso encantador. A dona loja pediu minha ajuda. Então eu vou sair primeiro. Sim, ok. Você pode ir para a cama e relaxar um pouco, tudo bem? Então, Bell-kun, mais tarde o verei novamente. Após observar Seal sair do corredor, Bell só podia inclinar a cabeça para o lado com um semblante inexpressivo. Ela estava jogando comigo. A expressão maliciosa e aqueles olhos ardentes. Bell não sabia se devia ou não acreditar nela e tentou acalmar o calor em seu rosto. Então, ele foi em direção ao quarto de Estia. Eu deveria deixá-la relaxar por mais algum tempo. Olhando para a maçaneta da porta, Bell estava em meio a um silencioso dilema. Bang, ouvindo o que parecia ser um som brusco de algo caindo no chão, o alvo de seus pensamentos apareceu. Bell correu para o quarto, o que o recebeu foi a figura de Estia que parecia ter rolado da cama. Suas bochechas estavam coladas ao chão e a visão era extremamente vergonhosa. Talvez ela tivesse caído no chão em uma posição bizarra. Bell não pôde deixar de gritar.
Ele rapidamente correu para o lado dela, se ajoelhou e ergueu aquele corpo pequeno. Kami-sama. O que é isso? O que aconteceu? Ah, Bel-kun, não, eu planejava ficar de pé, mas não tive forças. Não teve forças. Me disseram que você estava cansada. O que você fez nos últimos dias? Os pequenos olhos da deusa pareciam querer omitir algo. Dojeza. O que é Dojeza? Eu me curvei e não me movi na frente de uma deusa teimosa. Durou 30 horas. 30 horas. Dojeza poderia ser algum tipo de tortura? Não, é uma técnica final. Dojeza é maior das técnicas finais. Encarando Estia, que parecia estar falando bobagem e estava constantemente falando sobre essa técnica final, Bel não pôde deixar de soar frio. Mas por que você teve que fazer uma coisa dessas? Kami-sama não foi para um banquete. Isto e... As mãos desajeitadas de Estia se esticaram para a cintura de Bel e tiraram a faca preta. Ah, Bel finalmente entendeu. Era sobre essa arma. Bel nunca tinha ouvido Kami-sama explicar sobre isso. Como essa faca foi parar em suas mãos, ele estava prestes a perguntar quando. Ele respirou fundo. No canto de sua bainha, Bel notou a palavra, um texto sagrado similar ao que estava gravado em suas costas. Hefesto. Neste caso, era desnecessário perguntar, ele havia entendido. Este sinal deve ser o mesmo que havia na loja da Hefesto, a qual ele não deveria ter a oportunidade de ver em toda a sua vida. Kami-sama, isso é. Eu sinto muito, eu fiz você se preocupar. Mas, eu senti que era doloroso apenas assistir. Eu não quero ser dependente, poder ser apenas ajudada por alguém, parece extremamente desconfortável. A mão de Bel tremeu ao segurar o cabo da faca. Estia calmamente recolocou a faca em sua bainha. Naquele momento, ela era uma lâmina completamente negra. Aquela faca que não tinha curvatura, se comparada com a arma que ele estava usando, a diferença qualitativa podia ser vista de longe. O que estava gravado no corpo da lâmina era pequeno, mas também era um genuíno texto sagrado. De uma ponta à outra, aquela era uma arma que tinha a mesma cor dos cabelos de Estia. Ela emitia uma brilhante luz vermelha arroxeada e, nas mãos de Bel, assemelhava-se a um bebê respirando. Eu sabia. Você sempre observava o mostruário da loja da Hefesto. Talvez não seja a arma que você desejava, mas essa faca é única, não é incrível? As armas da Hefesto são extremamente caras. Dinheiro, como? Não se preocupe, eu já resolvi isso com ela. Não só a voz dele, até os olhos de Bel se tornaram ligeiramente perdidos. Este ainda apresentava uma expressão cansada, mas olhar para Bel a fez se sentir à vontade e ela lhe sorriu. Você não queria se tornar mais forte. Eu não disse que iria ajudá-lo. Pelo menos neste aspecto, ainda posso ajudar. E isso. Independentemente de quem ou do que, eu sou a pessoa que mais quer se tornar a sua força. Afinal de contas, eu realmente gosto de você. Os olhos de Bel começaram a derramar grandes lágrimas. O rosto de Estia também ficou embaraçado ao ponto de ficar rosa, mas ainda exibia um sorriso transbordante. Seja o que for, eu deixarei que você o confie a mim. Não é um problema. Não importa o que digam, eu ainda sou sua deusa, certo? Bel já não podia suportar aquilo. Ele desmoronou em lágrimas e abraçou Estia com força. Kami-sama. Como uma criança, Bel continuou a abraçar o pequeno corpo de Estia. Ei, uma lâmina desembainhada é bastante perigosa, certo? Seu peito estava muito quente. Enquanto ela dizia aquilo, Estia também colocou as mãos sobre as costas de Bel. Aceitando o abraço de Bel, alguém muito maior do que ela enterrou os dedos em seus cabelos parecidos com a neve. O som de choro e soluço soou em seus ouvidos. Aquele menino, que chorava e se comportava mal por não conseguir esconder seus próprios sentimentos, Estia destinava mais amor do que a qualquer outra pessoa. Ah, muito bom, embora tenha sido um pouco lerdo, mas lentidão não significa carência de inteligência. Entretanto, para aquele garoto, ela ainda era uma deusa. Embora todo esse aumento de poder derive da sua imprudência.
No entanto, se era pelo bem dessa criança, ser um pouco imprudente não é tão ruim, certo? Naquele momento Estia, que estava aproveitando essa ocasião feliz, pensou, pelo menos nosso amor é mútuo. Por fim, ela cometeu outro erro.